irmãos, vamos abrir, aprove ao Senhor que estivéssemos aqui nessa noite. Eu vou iniciar com vocês algo que eu já iniciei lá na congregação, que é a exposição da carta aos Efésios. Então, nós já temos caminhado ali, pregando, meditando um pouco nessa carta, e hoje nós queremos iniciar sempre que a gente estiver aqui, a gente vai falar sobre Efésios, tá? Então, tenham paciência com isso. Eu sei que é uma carta também conhecida de vocês, mas é a palavra do Senhor que sempre se repete, sempre nos ensina. Então, nós vamos iniciar aí com os dois primeiros versículos da carta, tendo como tema Paulo, Deus e a igreja. Paulo, Deus e a igreja. Será, assim, em termos para efeito didático, aquilo que nós temos como tema, fazendo abordagem apenas dessa saudação. Nós entendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, apta por ensino, inclusive as saudações, né, que existem aí nas cartas. Aqueles que estão na classe do presbítero George, certamente em algum momento, não sei se já viram, sobre a revelação orgânica das Escrituras, né? Que Deus utiliza os seus servos, do seu jeito, do seu estilo, a sua maneira de escrever para comunicar as suas verdades. E aqui acontece mais ou menos isso, tá bom? Então, Efésios capítulo 1, de 1 a 2. Diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Pedimos ao Senhor que comunique a tua verdade e fale aos nossos corações a despeito de mim. Sei, Senhor, que não sou digno de estar aqui, não tenho capacidade, Senhor, para expor as grandezas da tua verdade, mas eu também compreendo, à luz da tua própria palavra, que o Senhor utiliza de instrumentos frágeis para comunicar a verdade eterna dos céus. Então eu peço que, para a honra do teu nome, para a glória do teu excelso nome, o Senhor faça isso mais uma vez. Abençoa, Deus, os meus irmãos, para que possamos juntos entender a tua palavra, que possamos compreender as verdades aqui expostas, colocadas, como de fato a verdade do Senhor. Não permita que saia da minha boca nada que não te agrade, nada que não venha, que não esteja de acordo com o ensino do Senhor, com a tua palavra. Mas usa-me, ó Deus, para o louvor da tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu fui um menino criado com vó. Dona Ana Águida Lopes Guirra foi a minha avó, uma senhora, talvez uma das mulheres mais sábias que eu conheci na vida. Ela tinha pouca instrução, mas muita sabedoria, e eu lembro que ela também era uma mulher muito firme, pulso firme, né, que me educava assim. Na verdade, minha avó, ela não precisava me dar umas lapadas, não. Ela bastava olhar que eu já sabia que vinha ali uma forte instrução, e eu já me tremia na base, né, só quando isso acontecia. E eu lembro que muitas das vezes, nós jovens, adolescentes, crianças, né, às vezes somos muito rebeldes e às vezes queremos nos meter em assuntos que não nos convêm, ou queremos enfrentar os adultos, né, de alguma maneira. E eu lembro que minha avó olhava para mim e falava assim: Jefferson, se enxergue. Já ouviram essa expressão? Jefferson, se enxergue. Na verdade, a intenção da minha avó era dizer: menino, ponha-se no seu lugar. Saiba quem você é, saiba com quem você está falando, tome
tome conhecimento de que o caminho que você está trilhando, ele é perigoso. Você precisa saber quem é você. Você precisa saber quem sou eu. Não é assim. Se enxergue, né? Era como a minha avó falava e me colocava no meu devido lugar. E, na verdade, isso tem muito a ver com aquilo que nós vamos abordar nessa noite, porque nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus, nós precisamos saber com quem nós nos relacionamos, nós precisamos saber acerca de todas essas coisas. Na verdade, nós precisamos saber quem nós somos. E o texto, a nossa abordagem de hoje, ela vai nos ajudar a enxergar essas coisas. À luz daquilo que Paulo fala na sua saudação, nós vamos então observar algumas coisas nesse sentido, tá bom? Quem sou eu? Né? Quem é Deus? Quem é a igreja? Tá? Então, essa é a abordagem que nós vamos então trazer. Mas, como nós vamos iniciar aqui a nossa exposição da carta aos Efésios, eu preciso trazer algumas informações que são importantes para essa exposição. Eu espero que vocês anotem, porque a gente não prega aqui todos os dias, então, mas são informações que são muito, muito importantes para a compreensão de tudo aquilo que está escrito nessa carta. A primeira coisa que eu preciso dizer é que Éfeso foi uma cidade muito importante ali na Ásia Menor. Ela era uma cidade muito próspera por conta do seu comércio, da sua posição geográfica. Éfeso também era um importante centro de adoração pagã. Viu, Sofia e Helena? Lá tinha um grande templo, o templo de Ártemis em Éfeso, né? Vocês viram isso no Sissi? Não sei se viram, mas tem uma musiquinha que fala sobre isso. A grande deusa Diana, a grande deusa Ártemis era adorada lá, e era um templo muito suntuoso, muito grande. Lá também em Éfeso adorava-se o imperador. Havia ali o culto destinado ao imperador romano em Éfeso. Então, toda a vida em Éfeso era voltada para a adoração. Inclusive, muito do comércio que havia ali tinha essa questão da idolatria, né? Se vendia ali miniaturas do templo, miniaturas da deusa Diana ou Ártemis, do imperador, enfim, tudo era voltado para a adoração. Precisamos dizer também que o Evangelho chegou em Éfeso. No primeiro momento, se você observar no capítulo 18 do livro de Atos, você vai ver que, em primeiro lugar, o Evangelho chegou ali através de um casal muito famoso nas Escrituras. Priscila e Áquila foram quem primeiro estiveram ali foram quem iniciaram ali em Éfeso a pregação do Evangelho. Mas, logo em seguida, no capítulo 19, nós vamos ver o apóstolo Paulo chegando de fato em Éfeso e pregando o Evangelho, batizando algumas pessoas, e também se estabelecendo ali numa escola, a escola de Tirano, onde ele ensinava a palavra do Senhor, onde ele ensinava aos efésios a palavra do Senhor. E a partir daquele momento, então, começou a se estabelecer ali uma igreja. E a igreja em Éfeso foi uma igreja muito importante para o apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta, a carta que nós temos aqui, para essa igreja. Nós temos menções a essa carta a essa igreja no livro de Atos. Nós temos menções a essa carta na carta a Timóteo, onde Paulo o deixa ali para pregar o Evangelho. Então, a igreja de Éfeso foi uma igreja muito importante, que Paulo tinha muito carinho por ela. Nós precisamos entender isso. Mas nós precisamos entender também que a carta aos Efésios não é uma carta onde Paulo ele vai fazer nenhum combate a falsas doutrinas. Embora seja uma carta onde tenha muita doutrina, Paulo aqui não está escrevendo para combater nenhum falso mestre, nem ninguém que estava se levantando ali ensinando coisas erradas. Não é esse o objetivo da carta de Paulo aos Efésios. Na verdade,
quando Paulo escreve aos Efésios, ele escreve para animar aqueles crentes, para que eles continuassem firmes no Senhor, na graça do Senhor, a despeito das dificuldades que eles enfrentavam. Lembram? Eu disse que Éfeso era uma cidade idólatra, onde havia ali adoração a Artemis ou a Diana e também ao imperador. Então, ser crente em Éfeso era muito difícil, muito complicado mesmo. É muito diferente do que ser crente em Salvador. Então, nós temos aqui Paulo escrevendo para animar os crentes ali, para instruí-los, para que eles continuassem firmes no Senhor. A carta aos Efésios também, ela tem uma divisão muito simples. Se você observar, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai falar exclusivamente da graça. Ele vai se deter nesse assunto. A graça é o grande assunto dos capítulos de 1 a 3, onde ele vai detalhar a graça, como ela se deu, o que Deus fez, como ele fez, como ele operou poderosamente na vida dos crentes ali. Ele vai falar sobre isso. Do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai aplicar essas verdades. Ele vai falar, olha, uma vez que vocês agora entendem o que é a graça, agora vocês precisam viver de acordo com essa graça. É mais ou menos isso que ele faz ali. Então, é essa a divisão da carta aos Efésios. Então, eu espero que essa jornada seja muito proveitosa para a gente, que a gente possa, então, sempre que possível, ver alguma coisa que nos ajude a perceber a beleza da graça, a suprema riqueza da graça. Esse é o tema maior da carta, né? Se eu tivesse que resumir, Jefferson, qual é o tema maior da carta aos Efésios? Eu diria que é essa, a suprema riqueza da graça, né? Porque é sobre isso que a carta aos Efésios vai nos falar. Então, eu quero abordar com vocês o tema, como eu já disse, Paulo, Deus e a igreja, para a nossa instrução. Em primeiro lugar, eu queria abordar a ideia de Paulo com a pergunta: quem sou eu? Né? Quem sou eu? Paulo vai responder isso para nós aqui. Observe o capítulo 1, onde lemos, logo no início do verso 1. Paulo vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Eu quero que você observe essa expressão que Paulo vai repetir em outras cartas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo foi um homem privilegiado, meus amados irmãos, tanto no seu conhecimento. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um homem muito versado, um mestre. Paulo falava mais de um idioma, no mínimo, aí uns 3 ou 4 idiomas. Ele era um homem muito versado, muito conhecedor da lei. O texto que nós lemos aqui na nossa liturgia, Paulo fala acerca de si, né? de quem ele era, do seu privilégio, de quem ele era diante da nação judaica. Ele fazia parte de um importante partido político da época, partido político religioso da época, os fariseus. Ele era um extremo conhecedor da lei de Moisés, um defensor dessa lei. Ele, diante daquilo, do seu conhecimento, diante daquilo que ele tinha aprendido até então, Paulo, ele poderia se glorificar e se vangloriar de tudo aquilo que ele era, de tudo aquilo que ele conhecia, da sua intelectualidade, da sua cidadania romana. Ele era cidadão romano, é o equivalente hoje ao green card, né? Era como se ele fosse um cidadão americano. Ora, quem não gostaria de ser um cidadão americano? Ainda mais no tempo de hoje, né? Então, mas era mais ou menos isso. Paulo, ele era um cidadão romano, ele tinha um privilégio naquela sociedade. Ele, humanamente falando, talvez ele poderia olhar para um de nós e falar: você sabe com quem você está falando? Olha, eu sou um cidadão romano, me respeite, né? Paulo poderia falar essas coisas. Ou então ele poderia: não, olha, vocês sabem que eu sou conhecedor da lei, então fale comigo direito, porque desse assunto eu conheço. Paulo não vai usar dessa sua prerrogativa. Antes ele vai dizer em Filipenses mesmo, que ele disse que embora ele tivesse todo esse conhecimento, ele tivesse toda essa posição, e ele pudesse se vangloriar dele, ele disse: eu reputo isso como refúgio.
isso não é nada para mim, né? Eu não considero isso como nada, porque eu tenho algo que é muito melhor, muito mais grandioso. Eu abro mão de tudo isso pela sublimidade de Cristo, pela grandeza de Cristo. Ele fala, eu perco todas essas coisas para ganhar algo muito maior. Paulo vai, então, falar sobre essa questão. Então, quando Paulo ele vai trazer essa ideia de apóstolo, ele vai trazer uma ideia que é muito diferente de apóstolo para os nossos dias. Porque apóstolo hoje é um sinal, talvez, para muitos de vanglória, né? Eu sou apóstolo fulano de tal, né? Como um sinal de que aquela pessoa é importante, aquela pessoa, ela tem um certo conhecimento, ou ela é superior às demais. Mas não, meus amados irmãos. Ao dizer que ele é apóstolo, Paulo está se colocando como um servo de Deus. Afinal, a palavra apóstolo significa mensageiro, enviado, embaixador. É alguém que está sob a autoridade de um mestre, de uma autoridade superior. É um servo. Apóstolo é um servo que vai obedecer à voz de alguém que é superior a ele, essa pessoa é quem vai ordenar a sua vida, é quem vai conduzir através da sua autoridade a vida desse apóstolo, desse servo. Então, ao se colocar aqui como servo ou como apóstolo, Paulo está dizendo, olha, eu sou servo, eu me identifico como um servo de Deus, eu sou servo de Cristo. Essa é a minha posição, eu estou marcando a minha posição aqui, eu sou servo de Jesus Cristo, eu sou um mensageiro dele, eu estou sob a autoridade dele, sobre a ordem dele, eu não faço absolutamente nada que ele não mande, a minha vida é dele, eu pertenço a ele, ele é o meu dono. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo vai trazer aqui para nós. Isso é muito importante para nós, meus amados irmãos, porque nos mostra que diante do Senhor somos todos, como o apóstolo Paulo, servos do Senhor. Nós precisamos entender a nossa posição diante de Deus, que somos servos, não somos absolutamente nada. O diácono é servo, o presbítero é servo, o pastor é servo, todos nós somos servos do Senhor. Somos todos comissionados, chamados por Deus para servi-lo, para adorá-lo, para cumprir as suas ordens. E Paulo ele vai falar sobre isso, ele vai se colocar diante do Senhor, diante da igreja em Éfeso, como um servo. E veja, essa ideia de Paulo estava muito clara na sua mente. Quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 5, observe o que é que ele diz. 1 Coríntios 3, 5, ele vai falar. Quando aquela igreja ali, ela estava discutindo acerca de quem eles preferiam, Paulo vai dizer, olha, vai escrever a carta e vai dizer, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem cresce, conforme o Senhor concedeu a cada um. Ou seja, somos todos servos. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Somos servos. E foi Deus, foi Cristo quem nos constituiu, quem nos colocou nessa posição. Então nós precisamos entender aqui que a visão do apóstolo Paulo acerca de si é que ele era um servo do Senhor, alguém que estava vivendo a sua vida para servir ao Senhor, como um mensageiro, como um embaixador da parte de Deus. Mas não se enganem, porque também essa colocação do apóstolo Paulo é a fonte da sua autoridade. Como servo de Deus, como servo de Cristo, ele tinha autoridade sobre a igreja. Não a autoridade que emanava dele mesmo, mas a autoridade que emanava daquele que o enviou, de Cristo Jesus. Ou seja, ele era portador da autoridade de Cristo. Portanto, ele ao falar à igreja, ao se dirigir à igreja, ele se dirigia a ela com a autoridade de Cristo. Portanto, a igreja precisava atender a voz de Paulo como aquele que leva a mensagem de Cristo para ela. E aqui eu quero já ressaltar a ideia, ou trazer
aqui para nós chamar a atenção daquelas pessoas que talvez se opõem à autoridade de presbítero, de diácono ou de pastor na igreja, quando se levantam contra essas autoridades, inflamando com o coração rebelde. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, se você é uma dessas pessoas, eu quero dizer que ao fazer isso, você se levanta contra a autoridade de Cristo, contra a autoridade do próprio Deus. Você não está sendo rebelde contra o presbítero Geórgio, o presbítero Jorge, o presbítero João. Você está se rebelando contra a autoridade de Cristo. Portanto, prepare-se para receber a devida disciplina do próprio Deus quando você fizer isso. Paulo aqui, ao se colocar como apóstolo de Cristo, ele está dizendo: olha, enquanto eu andar na fidelidade do Senhor, em fidelidade à palavra do Senhor, eu mereço ser respeitado por vocês, porque eu sou autoridade, e a autoridade não emana de mim, mas emana de Cristo. Então, nós precisamos entender que essa posição servil de Paulo diante do Senhor é também uma posição de autoridade perante a igreja, porque todo aquele que cumpre fielmente a sua palavra, a palavra de Cristo, tem autoridade para disciplinar, para exortar, para corrigir, e fazer isso com autoridade. E você, como membro da igreja de Cristo, deve sim se submeter, não somente à autoridade de homens, mas à autoridade daquele que constituiu esses homens sobre você. Então é necessário atentar para isso. O que Paulo está falando aqui é que ele é um instrumento de Deus, um servo de Deus, cumprindo as ordens de Deus para pastorear a igreja do Senhor Deus com autoridade, com fidelidade e com submissão àquele que o enviou. É por isso que Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo. Então, veja que coisa maravilhosa temos aí nessa composição, naquilo que o apóstolo Paulo fala. E levando em consideração o contexto maior da carta aos Efésios, Paulo ele vai assumir essa posição, que é uma posição de anunciar a suprema graça de Deus, como aquele que tem essa incumbência de fazer isso, e fazer isso com fidelidade. Então é preciso entender aquilo que Paulo está colocando aqui, quando ele diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. É algo que ele vai repetir nas suas cartas. Ele sempre vai fazer algo mais ou menos parecido, porque é importante que isso aconteça, é importante essa marcação, e nós precisamos nos atentar para ela. Mas, seguindo aqui, temos algo mais a falar sobre o que Paulo pensa agora sobre Deus. Ele fala o que ele pensa acerca dele próprio. Mas agora ele fala sobre o que ele pensa sobre Deus, qual é a visão de Paulo sobre Deus. E ele continua dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Por vontade de Deus. Eu quero que você observe essa colocação de Paulo, por vontade de Deus. Ele é apóstolo por vontade de Deus. É interessante essa colocação de Paulo, porque o que Paulo está colocando aqui é que o Deus a quem ele serve é um Deus que tem vontade. Ora, pode parecer muito óbvio, muito simples, e você já ouviu isso muitas vezes, mas isso tem um peso muito grande quando Paulo traz essa ideia aqui, porque o que ele quer dizer é que o Deus a quem ele serve não pode ser manipulado. O Deus a quem ele serve não pode ter a sua vontade moldada. Que o Deus a quem Paulo serve é um Deus que determina o curso da história. O que Paulo está dizendo é que o Deus a quem ele serve age sem impedimento algum, de ser algum, de vontade alguma. Ele é alguém que tem a sua própria vontade, ele age livremente dentro da sua vontade, fazendo o que ele quer, conforme ele quer, da maneira que ele quer, agindo na vida de quem ele quer. Paulo está colocando aqui para nós, meus amados irmãos, algo muito precioso, muito grandioso. Ele vai colocar aqui
a ideia da soberania de Deus, da manifestação da vontade decretiva do Senhor que age sobre todos, em todos, e Ele faz isso de forma grandiosa. Os teólogos de Westminster, falando sobre Deus, no capítulo 2, a primeira seção, escreveram o seguinte, falando sobre Deus: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo. Agora observe, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor e gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Então, o que os teólogos de Westminster vão dizer é que esse Deus grandioso, ele age conforme a sua própria vontade, fazendo o que ele quer, da maneira como ele quer. E talvez esse conceito da soberania de Deus possa ser um conceito muito abstrato para nós outros, porque nós falamos dessa soberania de forma que muitas vezes nem paramos para pensar acerca dela. Mas Paulo está falando de algo que ele entende, de algo que ele viveu. Paulo está falando sobre algo que ele experimentou na prática e na sua vida, porque veja, ele diz que ele é apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Paulo não levantou um belo dia, ele não acordou uma manhã de domingo e disse assim: olha, hoje eu vou ser apóstolo. Hoje eu decidi que sou apóstolo. Não foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Mas veja, quando nós lemos a história desse homem, nós vamos perceber que de fato foi Deus quem o fez apóstolo. Se você ler em Atos capítulo 7, versículo 58, você vai ver o ainda Saulo consentindo com a morte de Estevão, no apedrejamento daquele amado diácono da igreja. Paulo estava lá consentindo e talvez até incentivando: olha, pega aquela pedra ali que aquela é maior, joga, né? Vai, vamos matar, né? Talvez Paulo ele estava ali consentindo com aquela morte. É isso que se registra nas Escrituras. Você, caminhando um pouco mais, você vai ver no capítulo 9, Paulo falando ainda o registro de Atos, onde no capítulo 9 vai falar que Paulo ele furiosamente respirava perseguição contra a igreja. Paulo ele vai se colocar como um perseguidor da igreja, como alguém que odiava a igreja, como alguém que queria matar os crentes. Observe o que é que diz lá em Atos capítulo 9. Você vai ver um homem totalmente cego pelo ódio, alguém que estava querendo destruir a igreja do Senhor, alguém que estava odiando aqueles servos do Senhor. Mas você ainda vai ver, ainda no capítulo 9, algo muito interessante que é registrado. Quando esse mesmo Paulo ele vai no caminho de Damasco para perseguir a igreja, para matar e encerrar os crentes na prisão, você vai ver que ele teve uma visão, e o Senhor então o derruba e o derrota, e o põe no chão e o chama para si, trazendo esse homem como um servo, mudando a história e a trajetória desse homem, fazendo daquele perseguidor agora um servo, um apóstolo dos gentios. O perseguidor da igreja então tem a sua vida transformada, mudada, moldada por Cristo. A sua vontade foi totalmente destruída e aniquilada, e na sua vida agora passa a reinar a vontade de Cristo, o seu mestre. Paulo agora se torna um servo de Deus, antes perseguidor da igreja, mas agora um servo de Cristo. Antes alguém que queria barrar o avanço do evangelho, agora passa a ser ele próprio um instrumento para que o evangelho cresça.
Tanto é que até os próprios irmãos ali, no primeiro momento, quando souberam de Paulo, ficaram desconfiados, né? Dizendo assim: olha, não era esse que perseguia a igreja? Pois é, ele mesmo, ele teve a sua vida transformada por vontade de Deus, o Deus soberano que agiu poderosamente na sua vida, mudando a sua trajetória. A vontade de Paulo foi aniquilada e a vontade de Deus agora passou a reinar nas suas vidas. Meus amados irmãos, foi assim também comigo e com você. Lembre-se que nós não queríamos a Cristo, nós não o amávamos, nós não o desejávamos. Lembre você que um dia você também era blasfemo do Evangelho, alguém totalmente contrário à vontade soberana do Senhor. Mas houve um dia em que Deus, alcançando o seu coração, mudou a sua vontade, mudou o seu querer e o trouxe poderosamente à sua presença. E se hoje você é um servo de Cristo, você o é pela vontade de Cristo, pela vontade de Deus que o alcançou, que o resgatou do império das trevas. Se hoje você está sentado aqui nessa noite, é porque Cristo o quis, e você está aqui pela vontade de Deus. O Deus que tem vontade. O Deus que alcançou a Paulo, alcançou a mim, alcançou a você. Meus amados irmãos, Deus é soberano. Glória seja dada a Ele eternamente, porque Ele é soberano. Então nós precisamos entender que Paulo agora ele vai olhar para Deus como um Senhor soberano, aquele que rege a história, aquele que conduz a história, sendo Ele próprio exemplo disso. Ele é apóstolo de Deus, não por sua vontade, mas por vontade do próprio Deus. Deus o resgatou do império das trevas, Deus o resgatou, ele é um servo de Deus agora, porque Deus o quis. É importante pensar sobre isso, porque aqui nos mostra o amor infinito de Deus para com pecadores, nos mostra o amor grandioso de Deus, amor esse que vai ser detalhado um pouco mais ao longo da carta, um amor esse que é capaz de resgatar o homem mais pecador, um perseguidor da igreja, alguém que consentia e que consente às vezes até mesmo na morte de servos do Senhor. Vai mostrar também a soberania e o amor infinito do nosso Deus. Paulo, ele é um alvo, ele é testemunha disso, e nós devemos nos atentar para aquilo que Paulo nos diz acerca dessa questão. Mas observe uma outra coisa que Paulo vai trazer para nós agora, é a sua visão sobre a igreja. Ele vai perceber que ele é um servo, ele vai perceber que Deus é soberano, mas quem é a igreja para Paulo? Observe a continuidade do texto. Quando ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O que pensar então acerca da igreja? O que é que Paulo estava colocando aqui quando ele vai falar e se referir à igreja em Éfeso como sendo os santos e fiéis? O que é que Paulo tinha em mente? O que é que nós podemos extrair dessa colocação de Paulo, tendo em vista que as Escrituras, toda ela é inspirada pelo Senhor e apta para o ensino? O que Paulo está colocando aqui é que aquele povo, outrora gentil, também agora foi alcançado pela obra do Senhor. Que a promessa de Deus no Antigo Testamento de que traria e que resgataria um povo que estava para além das fronteiras de Israel, estava se concretizando, ou havia se concretizado na vida dos efésios. O que Paulo está colocando aqui é que Deus foi capaz de salvar um povo mesmo em meio à idolatria pagã que havia ali. Mesmo em meio à adoração a Artemis, mesmo em meio à adoração
ao imperador, mesmo em meio a uma cultura anti-Deus, Deus, com seu infinito amor e misericórdia e graça, foi poderoso o suficiente para resgatar pessoas ali. O que Paulo está colocando aqui ao dizer que aquelas pessoas eram santas, é que aquelas pessoas eram separadas, foram resgatadas, foram redimidas, foram transformadas. Outrora, servas de Satanás, ele vai tratar isso um pouco mais à frente. Outrora, servos do diabo, agora são servos de Deus, igreja do Senhor, feituras dele, novas criaturas, pessoas resgatadas, amadas, transformadas por Deus. Então, o que Paulo está colocando aqui para nós, que a sua visão acerca da igreja, é que ele entende muito bem que a igreja é o conjunto de pessoas que foram resgatadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que Paulo está colocando aqui para nós outros é que a igreja é de fato a noiva de Cristo, adornada, santificada, transformada. Nós somos de fato, meus amados irmãos, sob a perspectiva daquilo que Paulo trata, a noiva de Deus, o povo de Deus, o povo redimido. Podemos sim dizer que somos salvos em Cristo, fomos redimidos, resgatados, nele temos salvação eterna, vida eterna, fomos redimidos, somos santos, fiéis, redimidos por Cristo. Somos a noiva do Senhor Deus, a noiva de Cristo, e um dia habitaremos eternamente com Ele. O que Paulo está colocando aqui para os crentes em Éfeso fiquem firmes. Fiquem firmes em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias que vocês vivem, em meio a essa cultura pagã e difícil. Fiquem firmes, porque vocês são santos, vocês são fiéis, vocês são servos do Senhor. Então nós precisamos entender, meus amados irmãos, que a igreja é justamente isso. A igreja é o povo de Deus, não perfeitos ainda, mas já santos, não santos por causa de nós, não santos por causa das nossas obras, mas santos por causa de Cristo, porque fomos santificados em Cristo, porque fomos justificados em Cristo, porque fomos amados por Cristo. É o sangue de Cristo que limpa toda a nossa impureza. Os nossos pecados foram todos pagos na cruz do Calvário, todos eles, tanto os que cometemos como aqueles que ainda vamos cometer. Tudo foi pago, a dívida foi paga, somos salvos, redimidos, libertos do império das trevas. Ele de fato fez a sua luz brilhar em nossos corações, e nós somos então santos, fiéis, a noiva do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está nos mostrando. É isso que ele está mostrando para os crentes em Éfeso. Meus amados irmãos, fiquem firmes. Vocês pertencem a Cristo Jesus. E tendo essa convicção, Paulo ele vai encerrar, estendendo aqui a sua saudação, entendendo que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo já habita ricamente nos seus corações, na vida daqueles homens. Tanto é que ele termina com um amém, dizendo assim seja. Quando ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com todo o vosso espírito. Amém. Porque ele entende que de fato essa paz e essa graça reinam soberana sobre a vida daqueles a quem Cristo resgatou. Então Paulo vai entender a sua visão da igreja, é que ela é a noiva de Cristo, santa e fiel. Interessante quando ele trata sobre a fidelidade da igreja. Embora a gente peque tanto, embora a gente erre tanto, mas em Cristo somos considerados fiéis. Veja que grande amor nos amou o Senhor Deus a ponto de nos considerar filhos dele, cordeiros, então, de todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Somos, de fato, meus amados irmãos, muito privilegiados. Então, diante disso, eu quero aqui fazer algumas aplicações rápidas, objetivas. A primeira delas:
eu quero dizer para aqueles que são soberbos, que se acham o último biscoito do pacote na igreja: abandone a soberba hoje mesmo. Pare de achar que você é alguém importante demais. Pare de achar você que a igreja não vai caminhar sem a sua presença. Pare de achar que você é alguém capaz de determinar os rumos da igreja de Deus. Você, na igreja do Senhor, é apenas um servo, instrumento de Deus a quem Ele usa da maneira como Ele quer, da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer. Abandone a sua soberba e glorifique aquele que de fato tem autoridade nos céus e na terra, que é Cristo Jesus. Para você que se rebela contra a autoridade, meu amado irmão, arrependa-se do seu pecado hoje mesmo, porque você está pecando contra Cristo. Você está se levantando contra a autoridade de Cristo. Você está se levantando contra o amado das nossas almas. E eu quero dizer para você que se hoje não houver arrependimento em seus corações, você será duramente disciplinado pelo Senhor, porque Ele não pode suportar rebeldes, pessoas rebeldes diante de si. Portanto, abandone a soberba hoje mesmo. E você, rebelde, abandone a sua rebeldia hoje mesmo, porque todos nós somos diante do Senhor servos de Cristo Jesus. Os presbíteros e diáconos dessa igreja são autoridades constituídas pelo Senhor nessa igreja. Enquanto nós estivermos fiéis à sua palavra, você precisa e deve se submeter, não se submetendo a homens, mas se submetendo à autoridade de Cristo. E se assim você não fizer, você prepare-se, porque o juízo do Senhor virá sobre você. E não sou eu que digo, mas sim a própria palavra do Senhor. A segunda coisa que eu quero trazer para nós como aplicação: Deus é soberano. Ele é quem rege o curso da história. Ele é quem determinou eternamente quem seria salvo ou não. Pertence a Ele, portanto, a determinação de quem pode e quem haverá de ser salvo. Portanto, meu amado irmão, aquele seu parente, aquele seu familiar que ainda não se converteu ao Senhor, não se preocupe. Continue orando e pedindo ao Senhor, porque no dia que o Senhor o chamar, Ele virá. Porque Deus age soberanamente na vida de quem Ele quer. O próprio Paulo foi testemunha disso. Ele outrora perseguidor da igreja, agora é um instrumento de Deus para a propagação das boas novas. Portanto, quero dizer a você que descanse do Senhor, fique tranquilo no Senhor, porque Ele de fato é um Deus que tem vontade. E por fim, Cristo, a terceira aplicação: Cristo ainda não voltou. Isso significa que o número dos eleitos ainda não está completo. Portanto, continue a pregar o Evangelho. Continue a pregar as boas novas, a fim de que o número dos eleitos seja completado pela pregação fiel das Escrituras. Para que Deus cumpra o seu propósito eterno, através da pregação do Evangelho, assim como Ele o fez em todo o curso da história. Se Ele ainda não voltou, ainda há tempo e pesa sobre nós, a igreja do Senhor, a responsabilidade de pregarmos o Evangelho de Cristo a toda a criatura, a todos aqueles que nós encontrarmos, a todos aqueles que nós convivermos junto no trabalho, na escola, onde quer que nós andarmos. Devemos, como instrumentos de Cristo, propagar as boas novas de salvação e fazer igual a Paulo, anunciar a suprema riqueza da graça do Senhor Deus que age na vida de pecadores, a ponto de transformá-los, de tornar pecadores em servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, pois, nos abençoe nessa noite e aplique a sua palavra aos nossos corações.